militar ele é definido em razão da pessoa, em razão da função, em razão do lugar, em razão da matéria, em razão do lugar. Aqui está sendo definido em razão da pessoa, né? Agora, o militar contra militar, da ativo, em qualquer circunstância, é crime militar. Aí vem, mas a Constituição fala que crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. Sim, mas lá no artigo 125 excepciona que sai do Tribunal do Júri e vem para a Justiça Militar. Contra civil é do juiz singular. Exceto, aí sim, contra civil vai para a Justiça Comum. O crime doloso contra a vida, contra civil. Aí vai para o Tribunal do Júri. Fora disso, agora, atividade, é porque o próprio estatuto dos militares define o que é atividade e inatividade. O militar pode se encontrar em duas situações, atividade e inatividade. O que é inatividade? É estar no quadro da reserva ou reformado. A reserva é cumprir o tempo de serviço e o reformado, ou por motivo de doença ou por limite de idade. Então, não é da reserva, não é reformado, ele está em atividade. Atividade não é como muitos confundem, advogado, até mesmo os promotores confundem muito. Não é o militar de serviço, especificamente na rua, fardado, ostensivo. Aquilo ali não é bem isso. Atividade é pertencer aos quadros da Polícia Militar, da ativa da Polícia Militar ou das Forças Armadas. É só esclarecer isso, e mesmo porque já está definido nos tribunais superiores, porque não é argumento, é imperativo legal. Falar, mas isso não é argumento para... Mas por que militar contra militar é crime militar? Porque ofende o ordenamento jurídico, traz consequências da disciplina, né? Se for dizer, por exemplo, e até eu, quando discuto isso pessoalmente, eu acho que há sim uma prevalência do Tribunal do Júri por vocação histórica, vocação há muitos anos que a Constituição vem trazendo isso, né? O Tribunal do Júri ele tem uma vocação de julgar crimes dolosos contra a vida. Mas aqui no Brasil tem essa peculiaridade. Acho que não é só aqui, nos Estados Unidos também é assim. Os Estados Unidos é até mais rigoroso ainda, porque lá, eu não sei se ainda, mas é até proibido casar militar com militar, com subordinado, com superior, né? Por causa dessa influência que há na hierarquia e disciplina, que são os dogmas que sustentam a instituição militar. São dogmas. Hierarquia e disciplina são dogmas, como a igreja tem os dogmas dela lá, o militar tem esses dois dogmas. Bom, então, definido isso aí, vamos às outras alegações que passaram aqui. A manifestação da promotora contra a prova juntada com as alegações escritas, realmente extemporânea, sem prévia vista ao MP, nós acolhemos a manifestação e vamos fazer a ressalva que ela pediu, né, de refutar a prova, e também vamos autorizando a exibição com essa ressalva, né, de que se trata de uma prova extemporânea, que foi uma edição de imagem. Bom, a preliminar da defesa do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, primeiro que não se conheceu do conflito, e segundo, o rito do CPPM é diferente, né? Vamos falar então primeiro quanto ao mérito do dano, que o dano lá foi declarado por testemunhas que chegaram a passar o dedo no risco e detectaram pó da pintura recente. Quer dizer, se não tivesse sido tão recente assim,
ao andar com o carro, o próprio vento tiraria aquele pó da pintura, né? E ela a própria acusada declarou isso aqui, que pegou uma chave fenda, tentou furar o pneu, não conseguiu, riscou o carro. Então, também é caso superado. Quanto ao caso do homicídio, a proposta, a denúncia foi de homicídio qualificado pelo fator surpresa, né? E nós achamos que realmente houve essa surpresa. O homicídio qualificado, ele é hoje um crime hediondo. O crime hediondo tiraria várias oportunidades para a regra. Eu vou votar no sentido de desclassificar esse crime, de crime hediondo, de crime qualificado, né, de homicídio qualificado, que o artigo 437 do Código de Processo Penal Militar, na linha A, permite ao Conselho desclassificar para homicídio comum, mas não desprezando esse fator surpresa, porque ele existiu sim. Existiu porque ele jamais esperava que ela fosse fazer isso com ele. As próprias testemunhas que tiveram aqui, testemunhas de defesa, disseram que ela não seria capaz de fazer isso. Quer dizer, então ele tinha uma tranquilidade para supor que ela faria isso com ele, né? Ele não contava com isso. E mais a mais, como a defesa disse, ela não chegou anunciando que iria atirar nele, mais um motivo que, se ela chegasse anunciando, ele adotaria meios de defesa. E mais, ela sabia que ele estava desarmado. Caso contrário, supor-se que um militar armado, com reflexo com que ele ia treinar, queria receber tiros assim, 7 tiros sem nada a fazer, né, sem nenhuma reação, iria. Então, ela sabia, porque convivia com ele, sabia que ele portava a arma na sua pochete, ele não estava com a pochete. Então, sabia. Então, o fator surpresa estaria nisso aí. Quanto ao dolo, é normal um dolo no crime, esse dolo no crime de homicídio doloso. Porém, foi um dolo intenso, ela exacerbou no dolo. Deu 7 tiros. 7 tiros. Não há de se admitir, fosse um só, 2 e mesmo assim, só para assustá-lo, para mostrar para ele que eu sou capaz de reagir. Ademais, havia anteriormente vários meios de que ela poderia se valer. Mas ela vinha sendo maltratada e tudo. Então nós vamos ter que admitir que foi uma vingança acumulada que desabou naquele dia. Ou se admite que foi uma vingança acumulada e que resolveu desaguar naquele dia, né? De toda maneira, estaria caracterizado esse dolo intenso. O dano também ultrapassa o normal de um crime que atingiu, cindiu a vida de um membro da família, né? E atingiu até a própria corporação, porque além de tirar um membro ativo, ela não se importou com o prestígio um companheiro assassinar o outro, né? O modo de execução, né? Para a motivação alegada por ela, uma conduta violenta, inconveniente, nada exemplar, de forma não usual. Aí vem também a circunstância do tempo e do lugar, né, que não favorece a ela. Então, diante dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando, ao invés de qualificar o crime, usar como agravante o
que a promotoria coloca para qualificar o crime, e mais, não reconhecendo a violenta emoção, porque ela teve tempo suficiente quando foi ao carro, riscou o carro, voltou, posicionou o carro numa direção de fuga. A gente dá para ver nitidamente na imagem o curso dos veículos na BR, e foi nessa direção que ela posicionou o carro, né? Então, se dirigiu normalmente até Pedro Leopoldo, seguiu esse itinerário sozinha, a forma tranquila com que ela caminhava depois do crime, né? Os fatos posteriores, né? Então o fato em si dá para a gente ver ali que houve um planejamento, né, como a gente fala no meio militar, houve princípio, meio e fim. Foi uma coisa que teve uma premeditação, sim. Então, baseado em tudo isso, dentro do critério aqui de fixação da pena, cheguei a um resultado aqui, baseado, porque a pena mínima seria 6 anos, 20 anos a máxima, o intervalo de 14 anos, o número de circunstâncias judiciais são 10, divide isso aí por 10, que é um critério que a gente usa, e para cada circunstância desfavorável multiplica por esse quociente, nós teríamos aqui uma pena de 13 anos, 11 meses, 5 dias, e pelo crime de dano, também partindo do mínimo, que é 1 mês a 6 meses, 1 mês mais 2 vezes 15 dias por 2 circunstâncias, seriam 2 meses pelo crime de dano. E o artigo 79 manda unificar as penas. São de espécie diferente, pega a mais grave e soma com a metade da menos grave. 13 anos, 11 meses, 5 dias, mais 1 mês da de dano, 14 anos e 5 dias. Essas seriam as minhas considerações, e a desclassificação, a pena definitiva de 14 anos e 5 dias pelos 2 crimes. E vamos ver os votos dos juízes. Bom, sobre esse fato, a acusada ela passou por 2 treinamentos, onde ela foi levada à exaustão, tanto física como mentalmente, além de nesses 2 treinamentos ela ser treinada em utilização e manejo de armas de fogo. E daí da importância do Conselho da Justiça Militar ser formado por membros militares, porque eu de uma experiência de 11 anos de carreira, desses 11 anos, desses 16 anos, 11 estritamente operacional, na minha função de comandante de tático móvel, P2, temos um Código Penal Militar próprio, um Código de Processo Penal próprio, para tratar casos próprios de crimes militares. Acredito também que a vítima não tinha condição de defesa, porque se tratando de um policial como autora, a vítima também tinha condições de ampla defesa. Fato esse que, se colocando na situação, se eu estivesse naquela situação e tivesse com a minha arma na cintura, a primeira providência seria sacar minha arma de fogo. Fato esse que não ocorreu. A gente vê o militar assim tentando sobreviver ali numa situação de chegar próximo, ou até atracar com a vítima. Nunca saberemos a intenção. Mas foi rechaçado de novo a tiro, e a vítima vindo caiu ao solo naquele momento.
como tem estudante de direito aí, eu fazer só um apontamento do inquérito realizado da Polícia Civil, né, que não é local de número de lamentação. Se o delegado assim o quisesse, teria formalizado a sua pretensão junto ao órgão competente e não externado ali de forma no inquérito, né, falando que ilustração de cena de crime e outros afins. E só para esclarecimento da situação do local de crime, bom, na guia de treinamento, a Polícia Militar é treinada para socorrer. Então, num caso de crime específico, se tratando desse caso específico, primeira providência da guarnição chegasse no local, tem um memorando de 2006 que trata de vítima de objetos perfurocortantes. E primeira providência é o socorro imediato da vítima. Posterior, preservação do local de crime. E aí que eu trago essa experiência de rua, que a gente sabe dos detalhes de como se dá estacionamento via CIPOP, e como o CEPOC trata, ou como o COPOM trata. E não cabe nem tratar disso aqui agora, porque não é o caso que a gente está julgando. A gente está julgando uma atitude dos militares que atenderam a ocorrência ou que fizeram socorro naquele caso específico, e sim, do homicídio e do dano, né, que vem da vítima sofrida. Então, Excelência, sem mais, concordo com o voto de Vossa Excelência, também concordo com a apenação proferida. Agradecer a reconheceu a réu é culpado, então não há mais o que falar. Então, acompanho o voto do senhor, 14 anos e 5. Excelência, mais um com você, Vanessa, defensor, os árbitros, demais presentes. Para nós, encerrando a atividade do Conselho Permanente de Justiça hoje, afinal de contas ficamos aqui no período de 3 meses, né? E encerrando uma atividade um tanto quanto difícil para nós, porque a vida do oficial da Polícia Militar, ela tem essas dificuldades. A vida oficial militar, a profissão do oficial da Polícia Militar, ela propicia esse tipo de coisa. Porque aqui a gente vê duas situações, nesse caso especificamente. A gente vê, primeiro, uma situação que nós somos responsáveis, que é a formação do profissional de Polícia Militar, a orientação do profissional de Polícia Militar, o acompanhamento desse profissional, porque a gente não só orienta, não só forma, mas como também a gente orienta, supervisiona, fiscaliza, corrige, e ao mesmo tempo assume as responsabilidades desde quando peguei o processo, tomei conhecimento do processo, tenho estudado o processo e até esse último momento, no momento da decisão, no momento do julgamento, vi na pessoa da REC presente diversos alunos que, ao longo, coincidentemente, dos meus 24 anos na condição de oficial da PM, vi a presença de diversos alunos que passaram por mim, determinados cursos que dei, de matéria, de disciplinas que ministrei, tanto disciplinas mais dos mais diversos situações, né? E vi na pessoa da REC um desses alunos, nos quais eu fiz questão de demonstrar o que era o trabalho policial militar, os riscos que a gente colocou. Quando a gente chega numa situação dessa agora, em que a gente tem que, de certa forma, admitir, né, é fato que a condenação já é certa, independente do meu voto, mas a gente chega à conclusão de que a gente, de certa forma, é obrigado a admitir também um erro institucional,
que o erro institucional? Não através dos erros que foram apontados aqui, de questões já colocadas, de erro de guarnição, de atendimento, mas de certa forma a instituição perde. A instituição perde quando tem que haver uma condenação desse tipo. Ela perde. Né? São 238 anos, quase 2 séculos e meio, buscando cada vez mais se identificar com o povo mineiro. É um patrimônio de Minas, como já ouvimos dizer várias vezes. E principalmente a Polícia Militar de Minas Gerais, eu posso falar por ela, tem buscado ao longo desses 238 anos, mais recentemente, se tornar cada dia mais uma polícia cidadã. E a polícia cidadã não pode admitir situações de descontrole, principalmente tendo um instrumento que pode interferir, pode, com a questão de um deslize ou de uma situação qualquer, colocar em risco o bem mal tutelado que é a vida. E aqui nessa situação que a gente vê aqui, infelizmente, a gente encontra uma situação em que a ré demonstrou, os fatos aqui, nas provas demonstradas, uma intenção real de realmente tirar a vida. Por quê? Porque isso a gente pode dizer porque na instituição policial militar, desde quando nós apresentamos a arma ao nosso policial, me lembro de uma das diversas aulas que dei, né? Eu já trabalhei em curso de operação especial, polícia especializada, mas no curso que mais me chamou a atenção, que é um curso básico, que era a primeira aula dada, que é a aula de Direitos Humanos, em qual eu coordenei a cadeira, curso de formação durante 6 anos, eu fazia questão de apresentar a arma já nesse curso. Muitos não sabiam usar, não tinham munição, mas eu fazia questão de apresentar, para que eles conhecessem, naquele instrumento, algo muito importante e que não tinha outro fim a não ser tirar a vida. A arma não serve para assustar, para inibir. Não, o objetivo de uma arma, se mede a capacidade dessa arma de fogo pelo poder de eliminação. Então a gente faz questão de demonstrar isso para que haja o cuidado, para que haja bastante cuidado com isso. Até pouco tempo a gente viu aí, não é o caso aqui de Minas, mas uma reportagem falando de armamento utilizado em São Paulo, de arma que está sendo atirada só pelo simples chacoalhar. Né? A arma está atirando, chacoalhou e a arma tirou. São coisas que acontecem. Então, tem que ter um certo cuidado com o uso da arma. E é por isso que o militar de Minas Gerais ela tem essa preocupação. E a gente percebe, nesse caso em si, infelizmente, não é nada agradável para nós, enquanto polícia militar, estar manifestando contra a condenação de uma ex-profissional, que com toda certeza teve, no período que esteve aqui, o seu desempenho muito bem feito, afinal de contas, como foi bem alertado pelo seu brilhante defensor, passou em 2 concursos. Nós sabemos o que é passar um concurso na Polícia Militar. O último concurso da Polícia Militar para a primeira posição da nossa hierarquia, que é o soldado, foi considerado o 3º maior concurso do Brasil em termos de candidatos, né? Em número de candidatos, coisa que não se imaginava 24 anos atrás quando entrei. Ora, se eu tenho essa preocupação toda, maior ainda a preocupação, né, de formar alguém com toda a capacidade necessária para saber interpretar até que ponto eu posso utilizar uma arma, até que ponto eu não posso. E a nossa acusada aqui, a nossa ela demonstrou isso no passar dos concursos. Mas talvez em determinado momento lhe faltou ainda aquilo que lhe é exigido um pouco mais. O fato da gente ter legislação especial, como é esse tribunal, isso nos dá mais responsabilidade, não nos dá benefício nenhum, não. Dá responsabilidade. Eu costumo dizer para o policial, eu ponho uma arma aqui na cintura, desloco, logicamente fardado, desloco de um ponto a outra cidade, ninguém vai me questionar porque eu estou usando aquela arma.
Porque todos já estão cientes de uma organização especial que me permite fazer isso ostensivamente. Mas também me requer algumas obrigações que o outro qualquer não teria. E nessa hora nós temos que ser mais. Temos que ir além. Nos é imputado como responsabilidade um autocontrole além. E esse autocontrole, infelizmente, nesse momento, no fato que estamos julgando, aqui faltou na nossa época. E que cumulou também na questão do crime de dano, que a gente vê de forma bem explícita nas imagens, nos depoimentos, e que não me resta dúvida, né? E é lógico com pesar, porque a instituição perde também, mas não me resta dúvida quanto à condenação, acompanhando o voto ao Senado. Então, resultado final. Isso aqui nós só fazemos uma proclamação do resultado, as circunstâncias mais aclarando melhor a sentença, na sentença, a discriminação das circunstâncias, das agravantes. O cálculo que você vai fazer, que vai ficar bem esclarecido. Bem, bem esclarecido, as condições em que ela poderá recorrer, cumprir. Tá bom. Aí, com essas palavras, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.